Começando mais um programa com as previsões para o seu signo. Essa semana vamos de 4 a 10 de abril. Estou aqui com a Marcela dos Reis, esotérica, que vai fazer as previsões através das cartas do tarô. A Marcela mora na Vila Leopoldina, trabalha na Pompeia, é uma pessoa super da Zona Oeste. Marcela, vamos começar então. O que está esperando Áries para esse comecinho de abril? Essa semana para Áries será uma semana boa, onde ele sai um pouco desse aspecto onde ele está acomodado, está meio até no sofrimento opcional. Com sabedoria ele começa a se movimentar um pouco mais, encontrando a sua real força. É importante lembrar que ele tem que controlar um pouco o estresse, porque é uma semana meio estressante para ele, principalmente em aspectos vinculados ao trabalho. No amor, ele tende a se isolar um pouquinho, ficar lembrando muito da pessoa do passado, ou até situações passadas. Mas se ele tiver um pouquinho assim de discernimento, paciência, as coisas tendem a melhorar. Valorize o hoje, Áries, é muito importante. Passado passou, o presente é o que realmente importa para a construção de um futuro bom. Para o ariano, é interessante que ele tome um chá de camomila, comece a pôr um pouco a mente em ordem, porque o ariano ele é muito acelerado. E por ele ser muito acelerado, ele acaba se perdendo em meio a situações. Então, é uma semana onde um processo meditativo, ir no Parque Vila Lobos, na Água Branca, meditar um pouquinho vai ser importante para ele. Ficar em contato com a natureza, exato, da calmaria. Exato. Sair do estresse da cidade grande. Bom, vamos para o próximo signo. Agora é a vez de Touro. Que espera Touro nessa primeira semana? Vamos lá. Essa semana será uma semana de decisões para o taurino, onde ele vai ter que usar muito o senso de equilíbrio dele, nem 8 nem 80. Tomar cuidado com possíveis traições, não só de pessoas de fora, mas traições dele com ele, dele ficar se enganando, omitindo situações dele próprio. É uma semana onde a saúde tende a ficar um pouco complicada por causa da retenção de líquidos. Melhoraria bastante isso é a prática de atividades mais holísticas, é uma massagem, uma drenagem linfática, uma acupuntura. A gente aqui na região tem ótimos profissionais que fazem isso. E procurar o equilíbrio. No amor, é uma semana meio fria, porque ele está tão estressado, está tão preocupado com situações externas do trabalho, que ele acaba não se vinculando tanto ao processo afetivo. Porém, é uma semana boa, onde ele vai encontrar o eixo do equilíbrio dele. Cuidar só dessa saúde, porque a retenção hídrica está bem forte, entendeu? E ele vai sentir um pouquinho de dores na região lombar, por causa dos rins um pouco afetados por causa disso. Então, beber bastante água. Então essa é a dica, muita água essa semana. Muita água. Próximo signo é Gêmeos. Essa semana para o geminiano será uma semana onde ele vai encerrar ciclos, encerrar processos. Isso tende a causar no começo um pouco de estresse, até um pouco de sofrimento entre segunda e terça-feira. Porém, depois, quando ele encontrar o eixo de equilíbrio dele, ele vai perceber que movimentos ocorreram e situações que até então eram muito complicadas se tornaram mais simples. Na saúde, em decorrência dessas mudanças, desse término de ciclo, a gente vê mais uma vez a presença do estresse meio forte. Em mulheres, se tiver no período de TPM, essa TPM vai estar um pouquinho pior. Minha companheira de Gêmeos, se você perceber que esse é o período de TPM, já respira fundo, entendeu? Porque vai começar complicadinho. A Carta do Mundo também nos traz realização e nos diz que existe um processo de satisfação real acontecendo, onde um passado turbulento, uma situação que o geminiano não conseguia compreender de forma tão plena, vai se mostrar de forma mais clara. Em decorrência desse estresse, primeiro vamos para as mulheres, a dica. Se tiver em TPM, é legal tomar ômega 3, um suplemento de ômega 3 que vai dar uma melhorada, porque no astral já está meio complicado. Ainda juntar o corpo físico para complicar mais ainda, suplementa um ômega 3. Aspectos gerais é, mais uma vez, buscar o contato com a natureza, frequenta o Vila Lobos, vai andar nessas ruas são bem arborizadas, vai ver vitrine, vai espairecer um pouquinho, que a tendência é melhorar bastante. A Pompeia, tanto a Pompeia quanto a Vila Madalena tem uma área gostosa de passear. Tem, né? Então aqui na Vila Leopoldina também, são bairros ótimos, então é curtir um pouquinho mais, a gente sempre fica tão fechado às vezes nos shoppings, ir um pouquinho na rua, conhecer nossos vizinhos, passear um pouquinho, tomar um sorvete, vai ser bom para o nativo de Gêmeos mudar um pouco o foco. Bom, depois de Gêmeos, agora é a vez de Câncer.
Essa semana para Câncer será uma semana onde ele vai sair daquela calmaria, de onde ele estava observando tudo e partir para uma ação muito maior, mas de uma forma muito mais sábia e coerente. Ou seja, metas e planos que até então estavam muito guardados na gaveta começam a ser traçados e postos em prática. É uma semana também onde a gente encontra o eixo entre razão e emoção, o que para o canceriano é muito bom, porque o canceriano normalmente se move pela emoção. Então, nesse momento a gente percebe que a razão vai estar bem preponderante, ajudando ele nesses processos. No amor, é uma semana bastante boa, desde que se controle um pouco a possessividade, uma semana de conquistas, novas pessoas aparecendo, até mesmo uma nova situação na vida afetiva, uma melhora. Na saúde, em decorrência desses novos projetos sendo postos em prática, a gente vê que tem que ter um cuidado com dores nas pernas, possibilidade de torções no pé, porque assim, o nosso corpo responde muito ao nosso aspecto emocional, e a partir do momento que a gente tem muita coisa para acontecer, a tendência é, no nosso inconsciente, a gente tentar bloquear alguma coisa, até por besteira. Então, nativo de Câncer, fica esperto, conjuntas e tornozelos. Bom, essa é a dica pro Câncer. Agora é a vez do signo de Leão. O nativo de Leão começa essa semana buscando uma fé, uma luz no fim do túnel, no final das contas encontrar sua verdadeira realização. Ele vem de um período onde ele se encontrava meio desestruturado em alguns aspectos, e nessa semana ele encontra uma força adicional para lidar com essa desestrutura. A carta do Imperador nos dá a garantia de vitória em alguns processos, principalmente naqueles que envolvem a situação de poder pessoal. Ou seja, o que depender do leonino essa semana ele realmente consegue. O que ele não conseguia porque não dependia totalmente dele. Mais uma vez, é uma semana onde o que é verdadeiro, o que é real, permanece. Aquilo que é ilusório tende a cair por terra, o que é muito bom, porque o leonino, ele tem uma questão assim de conquista, e às vezes ele não sabe direito o que ele está conquistando. Na saúde, a gente tem uma pequena possibilidade de pequenos cortes, pequenos machucados, que podem atrapalhar um pouco esse processo, mas desde que ele fique atento e se ponha de forma um tanto quanto positiva com a vida, o máximo que pode acontecer é um cortinho com papel. No amor, é uma semana onde está muito legal a relação de amizade com o companheiro, ou até mesmo um amigo muito próximo. Pode você falar, olha só, fulaninho é gatinho, gatinha, ou começar a ter um clima nisso, mas é tudo muito inicial. A dica que eu dou para o nativo de Leão nessa semana, para controlar um pouco esse processo meio que turbulento de retomada de realizações, etc e tal, é ele procurar uma prática meditativa. É muito difícil para o leão meditar de forma tranquila, então é ir dançar, é ir se mostrar um pouco mais bonita, é ir no salão de cabeleireiro cuidar da aparência, mas é se desligar um pouco desse ambiente meio turbulento que ele se encontra e voltar um pouco para ele. Vai ser muito importante. A gente sempre acha que meditação é só ficar sentadinho fazendo on, manipade um, e não é. A partir do momento que a gente foca na gente, a tendência é que a gente promova um momento de meditação. Quem quiser dançar tem várias sugestões excelentes, por exemplo, a The Week na Lapa, temos a Pachá, que é na Leopoldina. Tem vários bares também na Vila Madalena, quem quiser ouvir vários tipos de música lá, opção é o que não falta, né? Bom, vamos pro próximo, agora é Virgem. Virgem. O nativo de Virgem se encontra numa semana onde ele busca o real poder dele, tanto nos aspectos espirituais quanto nos aspectos terrenos, e ele está muito empenhado nisso. Então é uma semana onde ele tende a estar um pouquinho mais irritadiço, um tanto quanto prepotente, no sentido, sou melhor do que isso, não sei o que. Então, virginiano, está na hora de controlar, não pode deixar essas coisas subirem na cabeça, seja calmo, paciente e prudente nas suas atitudes e nas suas ações, porque é uma semana onde você tende sim a crescer, desde que você saiba lidar de forma concreta com as instabilidades que possam vir a aparecer. Em relação à saúde, é um momento onde o virginiano tem que tomar cuidado com problemas na coluna, dores na coluna decorrente desse estresse muito grande, e mulheres há uma tendência a ter alguns transtornos hormonais, porque ela fica tão estressada que ela descuida do próprio corpo. Então é controlar mais uma vez esse estresse. No amor, é uma semana onde ele está muito possessivo e mais uma vez ele rende um controle de estresse. Vai, se isola um pouquinho, virginiano. Fica na sua, porque a tendência é uma semana complexa. Foca em você. Então procura ler um livro, vai numa livraria, compra um livro diferente, faz uma atividade diferente, mas se isola um pouquinho do mundo, porque a semana é boa, desde que você saiba como agir em relação a ela. Bom, é isso. Lembrando a vocês que a gente está vendo as previsões dos signos para a primeira semana de abril, de 4 a 10 de abril.
Vamos lá, Marcela, chegamos à metade já, agora é a vez de Libra. O nativo de Libra já inicia a semana querendo transformações e promovendo transformações. Ele quer sair de um eixo onde a ilusão era preponderante e encontrar situações verdadeiras na vida dele. A carta do carro nos dá garantia disso, porque ele está disposto a tirar aquilo que era ilusório e encontrar uma coisa verdadeira e segura. A morte sempre nos traz a garantia de transformação e, vindo ao lado da carta do carro, nos traz a garantia de transformações muito boas. Essa é uma semana onde o libriano tem que tomar cuidado na hora de dirigir. Ou seja, fique atento ao trânsito, lembre, você tem que dirigir por você e dirigir pelo seu companheiro. Então, nada de falar ao celular no telefone, de estar fumando, porque é uma semana meio arriscada no trânsito. Desde um pequeno furo no pneu até uma batidinha de leve. Não vejo grandes catástrofes, mas é interessante ficar atento. Porque se o mundo astral já nos colocou isso, é porque é interessante eles ficarem atentos. No amor, é uma semana onde podem ocorrer pequenas brigas. Mas se o libriano tiver a devida paciência, o devido cuidado, essas brigas serão coisas banais. Agora, se ele deixar o negócio subir a cabeça, daí a briga pode se tornar algo muito sério. Na saúde, é mais uma vez esse alerta. Cuidado com pequenos acidentes. É uma semana onde o libriano tem que estar alerta mesmo. E uma dica que eu dou pro libriano, assim, já que tá ruim pra andar de carro, vamos a pé, gente. Vamos lá, vamos andar de bicicleta no parque, vamos dar uma volta, usar os táxis da região, porque o problema é com você, não é com o outro. Então é uma semana para estar atento a tudo. Atento a tudo e a todos, né? Então vamos lá, depois de Libra é a vez de Escorpião. O nativo de Escorpião começa a semana já buscando crescimento e tendo crescimento, até porque ele promove movimento na vida e promove transformações das coisas que estão à sua volta. A carta do diabo, né, nessa situação é muito positiva, que ela nos dá garantia de entrada de dinheiro rápido, bons amores, bom sexo, uma situação no ambiente social muito legal. Então é uma semana onde ele tem que estar aberto a esse crescimento, a essas mudanças e principalmente estar aproveitando, porque assim, o que a gente planta, a gente colhe. Então plante coisas boas durante essa semana, companheiro, porque a tendência é você colher muitas coisas boas e é uma colheita rápida, não é uma coisa que demore muito não. Em relação à saúde, a gente mais uma vez pede um cuidado com questões assim, a semana está muito boa para amor, sexo, questões sociais, então, gente, façam sexo com camisinha. Porque assim, não é só a questão da doença, mas é uma gravidez inesperada e é um risco durante essa semana disso acontecer. E a roda da fortuna nos pede um pouco de cuidado com a instabilidade emocional, que pode fazer com que você faça algumas besteiras. A dica que eu dou para esse nativo é: tome banho de alecrim, não sei, vê isso da cabeça, mas tome banho de alecrim, acho que vai dar uma limpada nessa energia, vai dar uma equilibrada, que tem uma energia muito terrena, essa coisa a carta do diabo e a carta da roda da fortuna são energias muito boas, mas são muito terrenas, então tem que dar uma espiritualizada nisso, e o banho de alecrim vai ajudar bastante. Um ótimo lugar para você comprar alecrim é no mercado da Lapa, né? Exato. Tem várias opções e você pode passear um pouquinho. Ou vai no Ceasa, compra um vasinho. Uhum. E já tem em casa, para sempre quando você precisar. É um vasinho bonitinho, quem mora em apartamento põe na varanda, fica gostosinho. Então vamos agora para Sagitário. Sagitariano, como sempre, começa a semana iniciando algo, que Sagitário adora começar coisas novas, ele adora essa coisa, estou começando algo novo, estou crescendo, e é uma semana onde ele tende a crescer sim, desde que ele trilhe passos seguros, ele tem a consciência que assim, eu tenho que plantar um pouquinho a cada dia para ter uma colheita muito mais certeira. Tomar cuidado com fofocas, porque ele tende a crescer, tende a aparecer muito mais e assim, infelizmente a gente vive num mundo de pessoas que não sabem lidar muito bem com o sucesso alheio. Fique atento com fofocas e não se permita se envolver nesse joguinho de intrigas. Em relação à saúde, pede um pouco de cuidado com medicamentos ou uso e abuso de substâncias, não só álcool, cigarro, mas também comida, atividade física, tudo que for excessivo nessa semana será um tanto quanto prejudicial. Em relação ao trabalho e família, é um momento de crescimento, é um momento bom e é um momento alegre, onde novas pessoas aparecem na vida do sagitariano trazendo mais alegria
alegria e mais disposição. Como a gente está numa semana muito boa para o Sagitário e é uma semana onde pede para ele ficar longe desse disque fofoca, dessas coisas, é legal um passeio com a namorada, um passeio com os pais, um passeio com os filhos, vai no shopping, vai no parque, vai ser bem interessante porque ele se desliga um pouco desse ambiente tanto quanto turbulento que se encontra o trabalho e o crescimento dele. Tá certo, mais uma dica da Marcela. Agora vamos para Capricórnio. Gente, Capricórnio, a Ju fica super interessada. Agora é o momento de prestar atenção. Capricórnio, essa é uma semana onde você colocará em prática muitos planos que você tem e você vai conseguir encontrar sua realização em aspectos que até então você desconhecia ser capaz. A colheita de muitas coisas que você plantou e você plantou de forma correta, porque o capricorniano, ele é um signo que não tende a crescer subindo nos outros, ele sobe de acordo com o potencial dele, né? Existem pessoas que sobem e crescem pisando nas outras. Normalmente o nativo de Capricórnio não faz isso, ele rala, se esforça, se machuca em alguns momentos, mas não tende a passar em cima dos outros. E essa é uma semana onde o nativo de Capricórnio vai perceber que valeu a pena ser assim, que valeu a pena esperar, que valeu a pena plantar de forma correta, porque ele vai começar a colher frutos muito interessantes. No amor, é uma semana de realização. É uma semana onde, se você estiver sozinho, você vai perceber que assim, você encontrou seu companheiro ideal. Você vai conseguir encontrar uma autoestima tão legal que você vai falar, putz, tô pronta para encontrar alguém, porque você já se encontrou como pessoa. Se você estiver com alguém, a tendência é você ver que essa pessoa é uma pessoa boa, ter um momento agradável, desde que vocês controlem a possessividade. Na saúde, mais uma vez, em decorrência de toda essa realização de projetos, tudo isso, cuidado com as pernas, cuidado com as juntas. Eu recomendo até uma caminhada leve, alguma coisa assim, para fortalecer o corpo como um todo. Bom, depois de Capricórnio, chegou a vez do 11º signo, que é Aquário. A semana já se inicia para Aquário pedindo que ele tome cuidado com fofocas e traições, principalmente porque ele se encontra numa fase de mudanças, onde ele percebe que o otimismo, todas as situações que ele havia plantado até então, tendem a aparecer agora de forma muito mais plena, de forma muito mais concreta. Então, cuidado com fofocas, cuidado com ilusão, cuidado com mentiras até que você mesmo conte, porque isso tende a provocar coisas não tão legais na sua vida profissional, principalmente. No amor, é um momento onde a situação também, a semana vai ser meio quietinha, meio complicada, até porque assim, Aquário sempre está muitos anos-luz na frente, ele tem aquela coisa, quero ver, e existe uma tendência dele não valorizar o agora. Então, aquariano, acorda para cuspir, lindinho. Valorize o que você tem hoje, veja o quanto que é legal o relacionamento que você tem, ou até mesmo essa situação que você pode estar sozinho, é o momento de você procurar se estabilizar, ficar bem. Na saúde, pede-se cuidado com pequenos cortes e também situações relativas à depressão ou à ansiedade excessivas. A minha dica para o nativo de Aquário essa semana é a mesma que eu dei anteriormente para um outro signo. Banho de alecrim, só que eu coloco nesse banho de alecrim um pouquinho de manjericão, porque vai dar uma limpada no campo áurico, vai ajudar com que ele tenha visões melhores do que deve ou não ser feito e vai equilibrar essa emoção. Esse banho pode ser tomado da cabeça para baixo, viu, Ju? Não tem importância molhar o cabelo. Bom, mais uma dica interessante. Chegamos ao último signo, chegamos a Peixes. Essa é uma semana onde o pisciano já começa reavaliando a semana. Não só a semana, mas a vida como um todo. E a gente percebe o seguinte, ele vai estar um tanto quanto mais politizado, porque ele vai perceber o seguinte, putz, eu tenho uma atitude mais política, uma atitude mais centrada, eu tendo a conseguir melhor as coisas que eu tanto procuro. É uma semana também onde ele vai reavaliar as situações afetivas, por isso que ele tende a se isolar um pouquinho em casa, ficando um pouco mais na dele. Se ele tiver uma companheira, ele vai dar uma afastada. Isso não quer dizer que ele goste menos da companheira, mas ele quer melhorar. E tende sim a melhorar tanto o aspecto de trabalho quanto o aspecto afetivo. Como a saúde como um todo pede cuidado com o estresse, porque é tanta coisa que ele vai começar a reavaliar. Isso, para um pisciano que é muita emoção, esse processo, tanto quanto racional, podem deixar ele meio perdido. Então, pede-se um cuidado maior com o estresse. No trabalho, pede para que ele mantenha uma postura humilde, uma postura calma, política. Às vezes rende você engolir um sapinho daqui, uma historinha dali, porque tende sim a melhorar mais para frente.
A dica que eu dou para o pisciano para conseguir fazer com que esse processo racional seja mais tranquilo para ele, não seja uma coisa tão sofrível, é que ele entre em contato melhor com a natureza. Vai passear num parque, vai mexer com terra, vai plantar uma flor, vai fazer alguma coisa nesse sentido, trabalhar com o elemento terra, com o elemento de razão que a gente tem. Bom, chegamos ao fim das previsões de 4 a 10 de abril. Marcela, muito obrigada pelas suas previsões. Quem quiser entrar em contato com você pode mandar e-mail para marceladosreis@yahoo.com.br. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Até segunda-feira que vem com mais previsões.